E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje, a gente vai fazer a parte 4 sobre inteligência artificial em jogos. Hoje, fundindo um pouco mais com aplicações práticas. E antes de falar de Reinforcement Learning de novo, a gente vai falar sobre alguns conceitos e algoritmos relacionados a esse tema, né? Especificamente o que é chamado de Artificial Life. No caso, é uma, é uma área da ciência da computação que busca simular virtualmente ou roboticamente qualquer tipo de animal, no caso. Tem alguns robozinhos, por exemplo, como um que se chama Physic Harpax. Tentou simular um rato. Bem feio, mas existe. Tem um que tentou simular um lagarto, né? Tem alguns tentando simular abelhas ou formigas. Dentro desse contexto, tem vários algoritmos para controlar hordas, né? O mais famoso algoritmo nesse contexto, na minha opinião, é o flocking algoritmo, que é para pássaros ou peixes, cardumes, né? E no caso, é, a parte mais geométrica relacionada à forma que cardumes se movem, né? Não tem um líder. Os peixes eles se movem com. Poderia ser descrito como um algoritmo chamado K-nearest neighbor, ou KNN, bem conhecido em inteligência artificial. É um algoritmo não supervisado, se não me engano. E você quer separar em clusters o grupo de dados, né? Nesse caso, você quer analisar dentro de um ambiente, né? Clusters de cardumes, né? Não precisa ser só um cardume só. Cluster de cardumes e relacionado à distância deles entre si, né? Ia ser usando distância euclidiana entre cada um, né? Sempre com uma distância realmente curta entre não, uma, uma horda, né? Realmente é que você vê no metrô, mas de forma mais diferente. Além do de flocking, tem um algoritmo que é Particle Swarm, Anti-Colony, que é colônia de formigas, algoritmo de optimização, e o mais famoso também, Bee Colony, que é meio que inspirado na forma que abelhas funcionam socialmente, né? Na questão das diferentes classes de abelhas, e usa isso como base para fazer um algoritmo de optimização, né? Todos esses algoritmos são aplicados para coisas em optimização de erros. Tem os algoritmos genéticos, que são relacionados entre aspas, na teoria da evolução, mas na verdade são algoritmos de maximização de resultados, né? Você quer criar um grupo de sistemas, vamos por, entre aspas, células, a que melhor ter o resultado. A vencedora é a que você vai usar. Tem sistemas que jogam Super Mario, que usam algoritmo genético. A parte robótica tem o que chama de Animat, que foi um termo acho que criado por um cara chamado Wilson, que no caso o objetivo é criar robôs mais parecidos com inspirados em animais, né? No MIT, por exemplo, tinha um robô que parecia uma cheetah, né? Se você for ver no YouTube deles, tem ainda. Eles subir escadas e tal, usando um quadrúpede. Bem complexo. Só que fazer esses robôs bípedes é bem mais difícil, né? Então, tem vários algoritmos relacionados a isso. Nesse contexto também, relacionado ao movimento de animais, tem o diagrama de Voronoi. É um diagrama que tenta dividir matematicamente, assim, espacialmente, né? A forma que animais se juntam em clusters. Tem, por exemplo, tem uma região que tem lobos, tem suas presas. Pode ser, vamos supor que sejam alces, sejam esquilos, enfim. O diagrama de Voronoi, ele mostra que dentro de um ambiente, um habitat, eles se juntam em clusters
são bem distintas. E para pessoas que conhecem a área, conseguem, no geral, saber onde estão esses animais, clusters, onde eles ficam mais ou menos. É, uma coisa relacionada também a esse tema, para simulação de como animais funcionam, e, no caso, isso poderia ser aplicado para jogos, como Red Dead Redemption, simulação de caça, Tomb Raider, também tem bastante caça. Ou esse jogo que tá no fundo, que é o Horizon Zero Dawn, tem também bastante caça de monstros, enfim, MMORPGs. Principalmente Red Dead Redemption, porque tem uma forma de dispersão de habitat bem grande, né? Então, o animal ele se move, não fica parado, às vezes. Pode não migrar, mas ele pode ir de região para região. O que acontece também no Monster Hunter. Só de uma forma bem tosca. Então, no geral, vários tipos de algoritmos poderiam ser usados para a simulação desses sistemas de uma forma eficiente, né? E aí que entra o, o princípio de homeostase, né? O que é homeostase? No caso de animal, homeostase é um animal que. Todos os animais têm isso, né? O objetivo dele é apenas sobreviver, né? É comer, dormir e é, um ciclo de caça, né? Pode ser noturno, pode ser diurno. Então ele tem um ciclo de homeostase, que a motivação dele para caçar e fazer essas coisas é tendo que ter o conforto, né? Obviamente, se um lobo ficar com fome, ele vai se sentir mal psiquicamente, né? Psicologicamente. Ele vai fazer de tudo para caçar e ter resultado. Então, essa homeostase é muito importante para utilizar aplicado para jogos, né? Teve até um capítulo que a gente escreveu sobre isso, nossos livros, né? Que aplica esse princípio para fazer monstros em jogos, né? Com características diferentes, né? Não só essa característica de homeostase de uma forma mais realista, mas também características não químicas, mas características relacionadas a, por exemplo, você tem um jogo que tem um animal que ele, por algum motivo da região, ele esteja mais fraco, porque tem um algoritmo que você gerou ali para criar presas automaticamente. As presas diminuíram muito e ele não tá conseguindo achar comida. Isso faz ele ficar fraco no jogo. E quando você vai caçar, ele fica mais fácil matar ele, o bicho, né? Então, são formas que você tira essa questão de máquinas de estado infinito de jogos. Então, o objetivo de inteligência artificial em jogos é não tirar totalmente, mas meio que criar sistemas mais dinâmicos de caça. Seja para jogos single player, como Tomb Raider, ou MMORPG, né? MMORPG, você vai no lugar, tem os monstros, a movimentação deles é bem tosca normalmente. Então tem uma migração de monstros para outras regiões, ou é, eles terem que buscar também por é, princípios homeostáticos, né? De sobrevivência. O monstro tá lá e já era. Não come, não faz nada. E isso tira um pouco do realismo do jogo. E ter isso poderia fazer o jogo ficar mais interessante para o jogador, né? E saber que os monstros que ele tá caçando são mais inteligentes e que não é como outros jogos que são. Todos os NPCs de jogos são máquinas de estado finito, né? Finite State Machines. Então, o objetivo desse contexto é para tirar essa questão. No próprio Horizon Zero Dawn, né? Os monstros têm um caminho específico que você pode. Batalhão, eu acho que você consegue ver. Tirar isso, né? Vamos tirar essa. Por que você consegue, depois de um tempo, é fácil você matar os monstros no jogo? Porque são padrões, né? Eles são observáveis e no fim você vai estar acostumado a matar um monstro, né? Mas que ele seja forte. Normalmente os jogos eles não deixam os monstros mais inteligentes, deixam eles mais fortes. É que o jogo fica mais difícil.
Então, eles precisam de motivação simulada, né? Emoção e seleção de ações, que é o que a gente vai falar agora. Então, primeiro, falamos sobre recompensas no Reinforcement Learning, né? Lembrando, Reinforcement Learning é um modelo de inteligência artificial que usa recompensas e penalidades para fazer com que o sistema maximize a função de valor, que é diminuir as penalidades, né? E aumentar as recompensas. Normalmente essa recompensa é usada por tabela Q. Então, um jogo Super Mario, por exemplo, morrer é uma penalidade, ganhar a partida é uma recompensa numérica. Se ele não demora muito tempo para terminar a tela, é uma penalidade. Se ele não mata o monstro o suficiente, é uma penalidade, enfim. Foi provadas várias penalidades e recompensas para diferentes ações do jogo, né? Fazer mais pontos, pegar todos os itens, enfim. Qualquer jogo, isso é aplicável. E para jogar Atari, para jogar SNES, foram usados esses algoritmos. StarCraft 2, Dota 2. Normalmente também é usado, a gente não vai falar isso nesse episódio, talvez no próximo. Esse algoritmo é muito usado em jogos. Tem uma série de artigos só sobre isso. O algoritmo de Monte Carlo, ou Monte Carlo Tree Search, que é aplicado para criar uma árvore de probabilidades para você calcular a melhor ação em determinado momento de uma partida. Caso for uma partida de jogo de estado finito, né? Tem xadrez ou Dota. É uma partida, tem um, uma, um set de ações que você pode fazer para ganhar. Não é uma coisa tão exploratória, né? Que em Minecraft ou um jogo tipo MMORPG. Tem que explorar. Então, isso é bem diferente do normal, né? Então, essas recompensas, né? Você usa um Monte Carlo para calcular essa questão. Usa também LSTM, no Short Term Memory, que a gente pode falar também no outro episódio. Para você hierarquicamente usar informações que você aprendeu anteriormente para resolver problemas futuros, né? De repente no Dota você aprendeu que tal tática é melhor em determinado momento, e aí você usa de novo, né? O sistema automaticamente ele usa de novo. São que maximiza o resultado de determinadas situações, né? Então o próprio AlphaGo, durante a partida que ele jogava com o melhor do mundo, acho que ele seu, ele calculava uma árvore de probabilidade gigante de qual jogada seria melhor. Então, ele tava muitas jogadas à frente do oponente, né? Já tinha calculado todas as principais jogadas do oponente também, que ele poderia ou não fazer. Embora uma das partidas ele perdeu. Então, as recompensas, elas são atualizações de crenças sobre os resultados mais bem avaliados. Então, é uma função de probabilidade. No caso, é usado o algoritmo de Monte Carlo Research, para simular essas probabilidades e ver qual que é melhor. Você você já tem uma- um cálculo da probabilidade de vitória no AlphaGo. Toda essa questão, né? Tem um cálculo de probabilidade de vitória. Embora não é infinito. Não é 100%. Né? E uma coisa relacionada a isso é você tentar, aqui agora no cérebro, né? Algo chamado Temporal Credit Assignment, que é uma uma análise temporal de compensas dopaminérgicas no cérebro, que, na minha opinião, não tem a ver com aprendizado, quase nada, mas tem teorias que dizem que sim. Como a gente viu em John Chomsky, né? Force Learning não é o suficiente para descrever linguagem e comportamento humano ou animal. Mas o objetivo aqui é, nessa questão do cérebro, principalmente na vasalganga que a gente vai falar, é de você calcular a probabilidade de predição de erros. Né? Você quer prever erros possíveis na forma que o sistema vai calcular o que tem que fazer. Caso vamos supor que o seu objetivo seja pular um obstáculo numa prova, vamos supor que tá vindo um obstáculo até você, você tem que pular na hora certa. Então você tem que prever a hora certa de pular temporalmente. Vai usar visão para isso, seu movimento
a parte de sinestésica espacial, de entender o lugar das coisas e tal. E nesse contexto dessa teoria, a recompensa seria quando você consegue fazer essa tarefa, né? Pular o obstáculo. E no caso, teria sinais relacionados à predição é, de como isso seria feito. Um exemplo mais simples é aquele lá do cachorro de Pavlov. Quando ele ouviu o sino, ele já sabia que ia comer, ia ficar com saliva, né? Nesse caso da prova, quando você vê que o negócio já tava vindo, você já vai ter aquela ansiedade, aquele impacto psicológico de errar ou não, pra você fazer aquilo. Só que nem todos os sinais são criados iguais nesse contexto. Então, é um sinal físico. Você pode calcular. Tem formas de você calcular isso fisicamente. A gente não tá mostrando imagens aqui, mas como você calcular isso, né? Essa questão é tanto a dopamina, calcular a- eu não sei como traduzir reliability, mas é relacionado às relações de avaliações do ambiente, a dopamina nesse contexto, a recompensa dopaminérgica e a noradrenalina da predição sensorial, né? E tem muito nesse contexto a questão da confiança subjetiva, de que se essa predição vai ser correta ou não, né? De repente, o cachorro ouve o sino, mas não vai ganhar o que ele quer. De repente você acha que é o momento certo de pular na prova, mas no caso você tem que aprender a fazer isso corretamente. E aí você tem que ter conhecimento sinestésico. Uma coisa importante, talvez as pessoas não dão muita importância, é que o conhecimento sinestésico ele é transferível, né? Então, uma pessoa que é boa no futebol, natação, basquete, vários esportes, ela vai ter uma habilidade natural para aprender outros esportes. Você pode ver que uma pessoa muito boa em um esporte, ou vários esportes, muito boa mesmo, não bastante e tal, tem o corpo também adaptado para isso, e mentalmente, ela consegue aprender outros esportes rápido porque ela já tem uma noção, né? Tanto que tem pessoas na faculdade que jogam vários esportes porque ela já tem uma noção é, kinestésica alta, né? Então todas essas questões, principalmente dessa parte do dopaminérgica, elas acontecem na base da gânglion. Ela é muito relacionada à seleção de ações ou movimentos voluntários, né? Emoções também, mas uma das partes principais da basal ganglia é relacionada com movimentos voluntários, né? Quais são as partes presentes na basal ganglia? No cérebro, é a basal ganglia, ela ocupa os dois hemisférios do cérebro, esquerdo e direito. Tem uma comunicação entre os dois hemisférios pela corpus callosum. Tem milhões de fibras aí, passa informações de um lado para o outro. É, a basal ganglia é dividida, né, no estriato, com neurotransmissores do GABA, globos pálidos, que é dividido em parte interna e externa, núcleo subtalâmico e a substância nigra é dividida na compacta e reticulata. Na compacta tem uma bem grande de dopamina, né? Uma coisa relacionada é a basal gangliana. Em seres humanos, tem algumas disfunções relacionadas à basal ganglia, como doença de Parkinson, tem movimentos aí randômicos aí na mão, como por exemplo, a doença de Huntington, a síndrome da Tourette, esquizofrenia, esquizofrenia e déficit de atenção, desordem compulsiva obsessiva e outras é, questões relacionadas a isso, realmente dependência química, são relacionadas a áreas da basal ganglia, né? Algumas relacionadas ao núcleo da Cummins, Parkinson normalmente relacionada à substância negra, e algumas são relacionadas a um aumento de dopaminérgico ou uma baixa dopaminérgica em algumas áreas específicas, não necessariamente uma específica sempre.
tudo no cérebro é sempre global. E até regiões que têm uma função específica, normalmente uma coisa geral, né? Não é tão específica assim. Mas normalmente são relacionadas a isso. Então, a basal ganglia é muito relacionada a movimentos voluntários. Ela se comunica com o tálamos, que é extremamente importante para todos os caminhos, praticamente todos os caminhos de comunicação no cérebro, com, e que media a comunicação com o córtex motor e o cerebelo, ambos importantes no movimentos do corpo, né? O tronco cerebral também é importante nessa questão para mediar isso, para mandar para espinhas a informação. Então, basal ganglia é uma coisa muito importante, né? E essa basal ganglia, ela normalmente, como a gente disse antes, é o cerne de recompensas dopaminérgicas. Normalmente, essas recompensas sempre são associadas. Eu vou deixar na descrição, não lembro se é de 1995, 2000, 2005. Tinha um paper, foi talvez um dos primeiros, que sugeriu que o a cerveja, por exemplo, bebida alcoólica, ela agia especificamente numa área chamada ventral striatum ou nucleus accumbens, com aumento de dopamina na região, causando um sentimento de prazer, né? No caso, e aí foi sugerido que essa área era a principal para isso, né? Mas não é só ela, né? Somente quando você aprende neuroeconomia, né? Ou neuromarketing, você vai ver que também tem outras áreas relacionadas a isso. Como com a questão da dopamina sempre sendo importante nessa questão. O córtex orbitofrontal, córtex pré-frontal do dorso lateral, normalmente é associado a escolhas, não escolhas, mas a lembrança de marca, se não me engano, no neuromarketing. O córtex pré-frontal, o cingulado anterior e posterior, córtex parietal, a parte de comida, para gosto e prazer em comida. E a amígdala central e basolateral, para outras coisas. Globos pálido, obviamente a substância negra, especificamente a compacta e reticulado. E outras áreas, né? Mas essas são as principais. Você tem que lembrar no coisa Cubins. O que tem a ver com reinforcement learning, aprendizagem de reforço e jogos, né? Como eu disse, aprendizagem de reforço é uma forma de um modelo de inteligência artificial para ensinar jogos a jogar o sistema de IA a jogar jogos, com recompensas e penalidades. Então, teoricamente, existem essa questão de compensas dopaminérgicas no coisa Cubins, no substância negra, principalmente no coisa Cubins, no Vitestriatum, que muitos associaram também ao aprendizado. Bom, que seria essencial para o aprendizado de reforço no cérebro. Que essas áreas, a dopamina nessas áreas mediasse uma coisa chamada Temporal Credit Assignment. No caso, seria essa divisão de erros para penalizar ou recompensar o sistema cerebral quando algo bom teria sido feito. Bom, entre aspas, né? Algo correto teria sido feito. Embora isso que eu falei por último é bem subjetivo, não tem uma função real, né? Não é bem assim. Todas essas áreas são importantes para essa questão. E qual o objetivo aqui? Estudando melhor neurociência relacionada a recompensas dopaminérgicas, é, pesquisadores tentam achar associações para implementar no reinforcement learning a partir de algoritmos. Você tem o que a gente acha que sabe do cérebro e a gente tenta transmitir, interpretar essas coisas para algoritmos, né? Então, por exemplo, existe aprendizagem de reforço. A teoria da psicologia. Pegaram isso, transmitiram isso de forma algorítmica e aí fizeram algoritmos para isso. Então, uma interpretação. A interpretação nem sempre está correta, mas o que importa é se funciona, né? Se a interpretação funciona. E a gente está usando reinforcement learning. Tá funcionando para ensinar sistemas a jogar jogos, então que se ferre.
se é o que acontece no cérebro ou não. É que nem backpropagation. Uma forma de atualizar erros em sistemas de IA, optimizar erros, atualizar o sistema e o sistema aprender. Essa forma que o cérebro aprende? Provavelmente não, mas não tem como dizer. Se esse algoritmo que o cérebro. O algoritmo que Deus pôs pra essa, o aprendizado acontecer. Mas não tem como provar isso no momento. Por isso o aprendizado não é um problema resolvido atualmente, né? É, muito dessa questão, porque a base é relacionada à seleção de ações, né? Muita dessa questão também tem a ver com o tálamos, né? O tálamos é uma coisa que media a consciência no cérebro. E aí a gente poderia pensar, será que entender mais o tálamos nos ajudaria a entender melhor como a consciência funciona? Tentar implementar isso em sistemas agentes em jogos. Tem reinforcement learning, mas ter algo além de reinforcement learning, né? Porque eu já disse que não é o suficiente para criar um sistema inteligente. A gente tem que ter outras formas, outras técnicas, outros conhecimentos da neurociência para transmitir para ciência da computação. Uma interpretação, né, algorítmica. Né? E, no caso, o tálamos é importante para a consciência, né? Anestesia com prosofol, por exemplo, como medicamento. Normalmente ataca neurônios inibitórios ali do GABA, neurotransmissores do GABA e NMDA, para inibir comunicação no tálamo. É, pessoas em estado vegetativo normalmente têm problemas de comunicação no tálamos, no córtex parietal, então são áreas que ficam inertes. E até quando você vê os scanners de MRI ou MEG, PET scan, diferença de atividade neural bem grande. Né? Também tem os níveis de awareness, que é a sua percepção do ambiente, e de arousal, que seria o seu. Se awareness sua percepção do ambiente, o arousal seria o seu nível de estabilidade cognitiva eficiente. Né? Esses dois mediam o que se a pessoa está consciente ou não. Então seria possível medir se o agente de IA de jogos, como animais, tem uma percepção ou não. E aí que a gente entra. A gente vai para essa parte porque a gente só introduziu o Thanos e a basal ganglia. A gente vai falar mais com detalhes de outros episódios. Lembrando que principalmente entender a basal ganglia é essencial para algoritmos melhores de reinforcement learning e a melhora em AI em jogos. Todo o sistema de AI em jogos usa reinforcement learning. É essencial essa parte. Embora você também use algoritmos supervisados e não supervisados, né? No próprio sistema do Gran Turismo, né? Foi publicado na Nature, criado pela Sony, que joga o sistema de IA que joga Gran Turismo, um jogo de carro, em várias pistas. Ele foi treinado de forma supervisada, né? Tinha lá as partidas, os vídeos das partidas. Tinha lá a segmentação de imagens e coisas do tipo. É, parte do temporal difference learning, né? Temporalmente, ao longo dos frames por segundo, você entender se vai ir pra direita e esquerda. Você tem uma opinião de forma supervisada, né? Então depende muito dos modelos que você usa. Mas tem a questão porque a gente quer criar sistemas mais inteligentes, né? Isso, o que significa isso? Tem um argumento, a gente vai terminar com ele, que é o Chinese Room Argument, ou argumento da escola chinesa, que foi dado de um paper por John Searle. E eu lembro a primeira vez que eu vi ele, foi numa palestra da Google sobre inteligência artificial e sobre esse argumento. E ele é filósofo, né? Mas ele fala muito bem. Então, qual que é o argumento dele aqui? Ele fala que na história ele foi em alguns departamentos de inteligência artificial, ele viu algumas coisas estranhas. Principalmente sistemas de tradução e tal. Sistemas de linguagem. E aí, ele fez um argumento assim. Vamos supor que você tem uma sala.
em caracteres chineses numa parede, vamos supor. Você tem que traduzir, mas você não sabe nada a não ser português. Você não sabe o chinês. Você não sabe o significado daqueles caracteres. Mas te dão um manual que é tão específico na sintaxe que você foi capaz de traduzir esse texto ao ponto de que um chinês que traduziu o mesmo texto, ele pensa que você fala chinês, porque você traduziu tão bem, não tem como diferenciar você dele, porque você traduziu tão bem, tem uma sintaxe tão boa, mesmo sem saber chinês, você conseguiu traduzir o texto, né? Você não entende o significado das palavras, mas o manual te permitiu traduzir. Não há entendimento, só há uma, sim, uma um cheat manual pra você conseguir o que você fez. Aí ele vai dizer que não é porque você conseguiu traduzir, tendo esse manual, que você entendeu chinês, que você sabe falar chinês. Se eu for na China, se eu for falar chinês, você não vai conseguir. A pessoa vai falar, você não sabe chinês, não vai conseguir ler chinês, não vai conseguir fazer nada. Essa questão. O argumento dele é que sistemas de IA tem um problema parecido. Ele vai dizer que sintaxe não é semântica, simulação na duplicação. Não é porque você sabe a sintaxe da língua que você sabe a semântica. Embora o chat GPT seria injusto dizer que ele não atingiu semântica no momento. Ele tem semântica. Ele, ele consegue responder tão bem a um ponto de parece que ele entende, o sistema entender o que você está falando. A gente deveria mudar um pouco esse argumento das chat chinesas. Eu creio que não é que sintaxe não é semântica, mas que o que falta nesse tema é o que ele também diz em outro texto. Independência do observador. Ele não tem opinião própria e nem tem como ter uma opinião própria. Ele é sujeito ao sistema. Eu lembro quando eu usava o chat GPT, o GPT-3. Testando, né? Como funcionava. Porque eu não poderia usar por muito tempo. Porque é pago, né? E aí eu lembro que o sistema não tinha opinião própria. E quando eu falava uma coisa, tipo, por exemplo, sobre guerra, o sistema viu uma flag, que era um tema ruim, né? Um tema é, que foi na programação visto como um tema complexo, né? E com o tempo eu vi que os caras que programavam o sistema, GPT-3, eles viam essas flags e eles mudavam o sistema. Então, por exemplo, o sistema falou que não gostava de cristãos, por exemplo. Perguntei se gosta de cristãos, ele falou não. E aí, no outro dia eles arrumaram. E aí, se você for perguntar lá agora, ele vai, provavelmente, ele não vai falar a mesma coisa. Ele perguntava coisas tipo, o que você acha sobre a guerra da Rússia e Ucrânia? Falava, eu não tenho opinião sobre isso. Porque o sistema ele é meio que dependente do observador, é dependente dos programadores. Então, aquele programador fala, muda, o sistema não pode. É, ele não pode resistir a isso, a mudança, né? Então ele é totalmente uma calculadora bem eficiente, né? Porque no fim é tudo álgebra linear ali, né? Já tipo, você tem palavras que são vetores, tem um grupo de palavras de vetores que vão formar uma frase, você tem que calcular a melhor grupo de vetores para responder uma pergunta. Enfim, matemática, né? Então, o sistema tem uma parte de cálculo ali para atualizar o sistema. No caso, backpropagation, no caso, esse contexto de modelos de linguagem, eles usam transformers, né? Outro modelo de linguagem. Mas a questão é que o sistema não tem auto-reflexão, né? Consegue
entender nada. Quando a gente diz que simulação de aplicação, não é que o Searle diz que é impossível criar um sistema de IA consciente. Mas só que não é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Talvez nunca chegue perto de ser a mesma coisa. Na minha opinião, a gente só pode fazer o sistema parecer ser um sistema consciente, mas nunca vai ser consciente de fato como sistemas biológicos, né? É uma coisa que eu chamo de theatrical consciousness, ou consciência teatral, né? Parece que tá consciente, mas não tá. Aí você fala, mas se funciona, que se ferre se tá consciente ou não. Realmente, esse é o objetivo da robótica, do contexto de Artificial Life, que é sistemas de IA simulam animais de forma eficiente, e animados também, é criar sistemas que parecem reais. Isso, que não sejam finite state machines, que aprendem, que usam IA, que usam gradient descent, que usam, que se atualizam, que aprendem. Então não pode ser mais finite state machines. Mas que está consciente ou não, é inútil. O que importa é que faça as coisas que é pra fazer. É isso, né? Se tem um robô que ele parece consciente, anda, fala, faz suas tarefas de casa, por exemplo. Então, não importa se está consciente ou não, o que importa é que ele consegue fazer o que foi feito. Pra fazer comercialmente, é isso. Então, esse é o argumento da sala chinesa, né? Eu creio que ele mostra que é impossível criar sistemas de IA conscientes como o ser humano. Sempre vai ser uma coisa diferente e que não tem nada a ver com a questão biológica, né? Então é uma limitação da AGI, né? Eu queria também falar sobre um modelo de IA que a gente tem, que é o ADIN. Que a gente tem um sistema de... que a gente define uma inteligência artificial, né? Na forma de como ela funciona. Primeiro, com que é predicado, né? E aí, do cara, da teoria do aprendizado estatístico, né? Statistical Learning, que é o VAPNIC. Então a gente tem os predicados, que são a informação sobre, por exemplo, o cérebro provavelmente aprende através de erros. Então é um predicado, né? A gente tem as regras, que seriam as regras relacionadas à forma que esse erro é corrigido. E seriam as regras relacionadas a, por exemplo, para você, por exemplo, no caso de um sistema de IA, de reinforcement learning, para aprender ela tem que ter recompensas negativas e positivas. Tem que maximizar as ações que os estados do sistema são os melhores para ganhar o jogo. São regras, né? No caso do xadrez, as regras do jogo são as regras. As funções ideais seriam as funções que melhor representam aquele aprendizado. Pode ser usando Support Vector Machines, Canary Neighbor, principal componente de análise, qualquer algoritmo de IA que seja supervisado ou não. Então a gente tem as funções ideais e o seu objetivo é escolher as melhores funções, né? Depois a gente tem as interpretações algorítmicas, que é quando a gente pega tudo isso, essa receita de bolo, e cria um algoritmo que tenta simular algo, né? Entre aspas, inteligente. A gente tem os predicados, regras, funções ideais e interpretações algorítmicas. Eu peguei isso do Vapnik, um podcast dele, e meio que tirei a ideia que ele mais ou menos estava falando. Mas eu creio que esse modelo ele é interessante na inteligência artificial. Eu já publiquei ele, mas ninguém conhece, né? Então, mas eu creio que se um dia algum pesquisador conhecido ver isso, talvez ele veja alguma utilidade, né? Ou modifique, ter mais utilidade, enfim.
Então eu creio que para fazer esse IA em jogos melhores, a gente tem que ter dedicados da inteligência artificial, quer dizer, da neurociência, né? De ver na natureza, a forma como o aprendizado funciona. A gente entende isso, a gente vê quais são as regras desse aprendizado. Os de reinforcement learning seria recompensa dopaminérgica, núcleo accumbens, enfim. Depois a gente vê quais são as funções ideais da parte matemática, teórica de como isso funciona. Depois o algoritmo. Então, predicados, regras, funções ideais, algoritmos. Esse é o meu modelo de inteligência artificial geral que eu é, creio que pode ser útil. E no próximo episódio a gente vai tentar falar mais sobre sistemas. Eu não sei se eu vou continuar mais um com o nome inteligência artificial nos jogos. Talvez teria outro nome. Vamos ver. Então, até o próximo episódio.